Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre preceitos financeiros. Mas antes disso, eu gostaria de chamar o nosso convidado, que já é um membro permanente do nosso podcast, Augusto. Seja bem-vindo a mais um episódio. Olá, Ana. Muito obrigado pelo convite especial. Sempre é muito bom estar com você e com os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Obrigada, Augusto. Eu também agradeço a você que agora já faz parte do nosso quadro permanente. Então, o Augusto vai estar aqui sempre, viu, pessoal? Nós não vamos nos livrar dele dessa vez, tá? Muito obrigado. Gente, para vocês entenderem, então, o nosso episódio de hoje não faz parte de nenhuma série. São temas livres que a gente vai trabalhar relacionados à educação financeira. E o tema de hoje são os preceitos financeiros, tá? Então, para vocês entenderem melhor o que são preceitos, o Augusto vai vir agora com o ar filosófico, nos explicar a origem desta palavra antes da gente entrar na parte das finanças. Muito bem, Ana. Preceitos, também a gente pode falar conceitos, pré-conceitos, paradigmas. E a filosofia, né, também a etimologia das palavras nos ajudam a esclarecer algumas questões que nós vamos depois trazer na prática, né, no cotidiano. Mas preceitos é uma palavra, né, que provém do latim preceptus, que indica uma ordem, uma regra. Também pode vir de uma outra palavrinha, né, derivada praetipere, que significa dar ordens, dar regras. A formulação ela indica então um comando, algo que move, né? Então, falando em preceitos, paradigmas são padrões, exemplos que demonstram algo. Então, o que nós queremos aqui abordar no tema de hoje é: quais são os seus preceitos financeiros? O que te move? Fala um pouco mais sobre isso, Ana. Então, gente, para vocês não ficarem boiando na filosofia, que às vezes a gente fica confuso, eu vou explicar para vocês da minha concepção de preceito financeiro, né? Que vai ser o que a gente vai trabalhar. Então, para mim, preceito é algo que você tem como uma verdade para você, tipo uma verdade absoluta, e que por muitas vezes você não questiona se aquilo é realmente real ou não, ou se pode ser real em algumas situações e em outras não ser. Então, os preceitos são isso. E na nossa vida financeira, algumas dessas ideias, que são os preceitos, às vezes movem as nossas ações, influenciam os nossos comportamentos como dinheiro e a gente nem se dá conta, não é, Augusto? Pois é, também existem preceitos religiosos, culturais, familiares. Então, os preceitos são aquelas verdades que nos movem, né? A gente pode também dizer assim, aquela pulga na orelha, atrás da orelha, aquelas coisas que movimentam o nosso agir, o nosso comportamento, né? Como você disse, verdades absolutas que às vezes são úteis, às vezes não. Sim. E olha só, a gente vai falar alguns preceitos para vocês vão pensando aí onde vocês estão, né? Que eu não sei se é em casa, eu espero que sim, que não estejam saindo, né? Mas também podem estar no carro, ou num trabalho, ou fazendo um exercício, né? Ouvindo a gente. Sim. Né? Então, gente, olha só, frases que são preceitos financeiros para vocês pensarem, tá? Quanto mais eu ganhar e menos trabalhar, é melhor. É verdade, né? Tem um outro preceito que diz assim: dinheiro não traz felicidade. Esse é o clássico, né? Esse é o mais conhecido. Tem outro aqui: eu quero ganhar na Mega Sena. Quem não quer, né? A pergunta é: e depois, né, que ganhar? Isso mesmo. Mas é um preceito que está aí vamos dizer assim, na cabeça do povo, né? Outros preceitos são dinheiro não é tudo ou dinheiro é coisa do demônio. Esse é meio tenso, né? Mas, assim, as avós, as pessoas mais antigas falam muito, né, esse preceito.
E além, esse dinheiro é coisa do demônio, tem aquela coisa, o dinheiro é sujo. Sim. Não só da questão física, né? Mas assim, a dimensão de como é que aquela pessoa conseguiu o dinheiro. Será que foi de uma maneira justa ou injusta? Então tem um pouco disso, né? Sabe que esse dinheiro é sujo? Minha mãe sempre falava pra mim, e eu achava, olha só minha cabeça de criança, né? Eu achava assim, na minha mente eu criava uma história de que o dinheiro saía do banco e ele passava por lixo, sabe? Aqueles blocos de lixo, porque aí era sujo. Era o que eu entendia, né? Porque eu escutava minha mãe, dinheiro é sujo. Hã? Porque eu vi, porque o meu irmão mais novo tava tentando pôr moedas na boca. E aí minha mãe falou isso e eu fiquei pensando e repensando isso. Era como o rio Tietê, né? Isso. Pra você, o dinheiro é sujo, é como o rio Tietê. Tem um preceito também, aí é mais religioso, que diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pesado isso. Isso é na primeira carta de Timóteo, né? Capítulo 6, versículo 10. Sim. Tem outro preceito aqui: o dinheiro deve servir e não governar. Esse é um preceito que nós vamos trabalhar mais pra frente, que quem disse essa frase foi o Papa Francisco. Ah, legal, hein? Muito interessante esse preceito. Eu gostei dele também. Ele quebra um paradigma, né? Quebra um paradigma. Outros preceitos são topa tudo por dinheiro, quem gosta de Silvio Santos, como a minha avó, né? E também aquela música, dinheiro, pra que dinheiro? Outro preceito que a gente escuta muito é: tem gente que tem um escorpião no bolso. Esse eu já ouvi. Eu já ouvi também bastante gente muquirana, né? Assim, sovina, mão de vaca. Gente, vocês então tiveram aqui, ouviram, né? Nós falarmos alguns preceitos. Então, na vida da gente, com certeza vocês aí pensando, né, a gente falar, vocês lembraram de situações que vêm desde a infância, né? Frases que vocês escutam. Esses são os preceitos. E eu queria fazer uma provocação a vocês. O que acontece? O preceito, ele nunca pode ser uma verdade absoluta. O exercício que a gente tem que fazer é pensar que tem situações que ele é realmente verdadeiro e tem situações que não. Vamos pegar, Augusto, um exemplo do dinheiro não traz felicidade, que eu acho que é o preceito mais clássico, né? Eu tenho uma amiga que ela falou assim: dinheiro não traz felicidade, mas se eu tiver rica eu posso chorar bebendo champanhe em Paris, né? Então ela me diz, então é um preceito, você vê como tá bem enraizado, né, na cultura dela. Mas é pra gente pensar assim, ó, ele pode ou não ser verdadeiro, e a partir daí a gente ressignifica ele, entende as dimensões desse preceito, dessa ideia. Por exemplo, o dinheiro não traz felicidade. Augusta, eu pergunto pra você, quando que isso é verdade? Olha, numa situação de extremo sofrimento, dor ou morte, em alguns casos, não tem o dinheiro o que comprar ali. Exato. Então fica a experiência ela mesma, aquilo que está ali na gratuidade pura, cru e nu, né? Então ali, em casos de extremos, não tem o que dinheiro comprar a felicidade nesse sentido, né? Nem resolver, né? Não vai resolver o problema em questão. E aí Mas, que está. como você disse, os princípios, os preceitos, eles podem ser relativizados de acordo com as situações e com as contingências, vamos assim dizer. Depende da situação que a pessoa se encontra, né? Sim, por exemplo, ele é verdadeiro nessa situação que você falou, mas se a gente pega uma situação em que uma pessoa tinha uma condição de vida muito precária e ela consegue um aumento da renda, ou seja, ela consegue, trabalhando dignamente, ganhar mais dinheiro, e com esse dinheiro ela proporciona para ela e para a família dela uma melhoria na qualidade de vida, o dinheiro trouxe sim uma felicidade. Isso, E também vamos pensar do ponto de vista, né? Depois a gente pode explorar mais para frente na abordagem de Skinner, do behaviorismo, essa questão do... Augusto, o que é behaviorismo, Augusto? O que é isso? Isso é uma palavrinha em inglês para dizer o comportamento, né? Behavior.
Então existe uma linha da psicologia que vai estudar justamente os comportamentos humanos. E do pai do behaviorismo radical é Skinner. Então, numa linguagem skinneriana, o dinheiro tem um valor, uma carga, né, de reforçador muito grande. Haja vista, quem nunca, depois de trabalhar um mês, quando ganha o seu salário, não tem uma felicidade, né? Sim, então, com certeza. Nesse sentido, sim, o dinheiro traz, porque felicidade, nesse caso, tem um engajamento do suor, do trabalho, das horas que a pessoa se empenhou, se dedicou. Então, felicidade enquanto uma construção de se doar, né, de ser útil. Sim. Felicidade enquanto uma busca de realização pessoal, às vezes no engajamento na sociedade, dependendo do trabalho que as pessoas têm. A felicidade, ela é um conceito, né, na filosofia bastante relativo, mas resgatando aqui o filósofo grego Aristóteles, a eudaimonia, uma palavra grega, felicidade é uma vida que vale a pena, aquele momento que você vive que você até esquece das horas, né? Então, a felicidade é essa coisa que nós vivemos, é uma construção de relacionamentos. Nesse sentido, esse preceito, ele tem, sim, a sua utilidade prática. Ou seja, ninguém pode falar que ele tá errado ou que ele tá certo. Vai depender da situação. Depende, é uma palavra que os economistas gostam muito, né? Depende. Então é isso que eu quero que vocês pensem. E como o Augusto falou, e vai ser algo que vai ser trabalhado nos próximos episódios, tem a questão comportamental, porque a nossa relação com o dinheiro, ela é fruto de muitos fatores. Dentre eles, a história que você tem na sua família, da relação com o dinheiro, e parte dessa história são esses preceitos, por isso que a gente está falando um pouco sobre eles hoje. E agora, a gente vai falar um pouquinho o que é que esse tema, os preceitos financeiros, tem a ver com o nosso projeto Educação Financeira para a Vida, né, Augusto? Isso mesmo. Então, você que está nos acompanhando, sabe, como no nosso primeiro podcast que inaugurou, né? Nós contamos um pouquinho sobre o nosso projeto, os seus objetivos, de que nós estamos envolvidos com a economia de Francisco e Clara, esse movimento, né, mundial. Então, o que preceitos financeiros tem a ver com o nosso projeto, Ana? Um dos objetivos nossos com as pessoas envolvidas é despertar as consciências dos participantes para adotarem repertórios comportamentais mais saudáveis. Então, isso diz respeito à dimensão financeira da vida da pessoa e da sua família. Sim, com certeza, Augusto. E a partir daí, o que a gente quer deixar de reflexão para vocês é como é que vocês e a família de vocês está se relacionando com o dinheiro? Como que está sendo essa relação em casa? Se vocês têm conversado sobre o assunto. Porque o que acontece? Muitas vezes esses preceitos influenciam os nossos comportamentos e para a gente poder mudar a chavinha da cabeça e entender como o dinheiro é importante para a nossa vida e é importante nós termos relações e comportamentos saudáveis nessa dimensão financeira, né, da vida, a gente precisa então falar sobre o dinheiro. E tem que começar em casa, porque o dinheiro é um tabu, a gente sabe que é. Então, o que eu queria dizer é assim, falem sobre o dinheiro. Então, em casa mesmo, comecem um tom assim leve, pode ser até de brincadeira, com os preceitos, né, Augusto? É verdade. Puxar esse assunto em casa com as pessoas que estão perto, os amigos, é muito importante. Porque geralmente, Ana, as grandes brigas familiares, né, marido, mulher, a mãe, os filhos e o vovô com a vovó e os sobrinhos, sempre tem o dinheiro metido no meio, né? Ele é o fator causador ali das grandes discussões, né? E por isso que as pessoas não querem, às vezes, falar sobre isso, né? Então, assim, Ana, nesse sentido que a gente está falando, então cada membro da sua família
tem um preceito financeiro. Sim. E a família como um todo também deve ter ali os seus preceitos. Por isso que às vezes eu preciso perguntar, peraí, Ana, aquilo ali que você comprou, por que você não parcelou? Às vezes ela tem um preceito que guia o comportamento dela de que não, tudo tem que pagar à vista, mas às vezes o meu preceito é diferente. Então, na falta de diálogo de um para com o outro, é que a gente vai vendo, escuta aqui, por que você se comportou daquela maneira, financeiramente falando? Porque o diálogo, o respeito, o perdão, eu acredito como categorias basilares do cotidiano da família, né? Deve ser algo que a gente deve se exercitar cotidianamente. Por isso, Ana, o dinheiro não pode ser um tabuzão na família, né? Não. A gente precisa conversar sobre o dinheiro, como nós somos convidados a conversar sobre várias coisas no ambiente familiar. Então, quebrar aquele clima hostil, né? De que, não pode falar de dinheiro, porque senão você é muquirana, dinheirista. Não, só fala de dinheiro quem é avarento. Quebrar com essas coisas, de ter medo de falar sobre uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. Exatamente, Augusto, até porque a gente precisa do dinheiro e a gente trabalha em troca do dinheiro. E a gente tem sonhos e a gente precisa desse meio de pagamento ainda, né? A gente necessita do dinheiro, então a gente precisa ter uma relação saudável com ele. E é importante falar, pegando o gancho do que você disse, que na educação financeira a gente trabalha justamente isso, a relação saudável e o equilíbrio, porque a gente tem que pensar no hoje e tem que pensar no amanhã, e para a gente conseguir se planejar, a gente tem que aprender a falar sobre o dinheiro. Isso é o primeiro passo, então fale sobre dinheiro, não apenas quando ele faltar ou quando tiver uma dificuldade financeira, mas tentar trazer isso para o cotidiano, né? E isso tem impactos profundos. Se a gente exercita isso na família, na escola a gente começa a despertar para isso, na igreja, no bairro, na cidade. Então a gente começa a pensar, peraí, como é que a minha escola está gerindo aquele dinheiro que passa por ali? E na minha comunidade de fé, né? Como é que a gente está administrando o dinheiro? E enquanto Estado, pera lá, né? Para quem tem uma empresa ou é um colaborador, né? Como é que as coisas estão se organizando, né? É muito interessante essas questões, Ana, porque falar sobre o dinheiro tem repercussões éticas, de solidariedade, de cuidado com o próximo, às vezes. Então tem vários impactos de que o dinheiro, quebrando esse tabu, a gente começa a ver ele como um meio para servir e não ser escravos dele, né? Exatamente. O dinheiro tem que estar a serviço da vida e não a vida a serviço do dinheiro. Isso é um dos princípios do nosso projeto da Economia de Francisco, que a gente tanto trabalha, né, Augusto? É verdade, Ana. E como é urgente a gente trazer esses assuntos para o cotidiano, né? É muito importante. E o que eu gostaria de destacar para os nossos amigos e amigas ouvintes quais são os seus preceitos financeiros? Você poderia compartilhar conosco? Mande suas dúvidas, sugestões, aquilo que você escuta aí no seu ambiente de trabalho, na família, na comunidade. Então envie para nós quais são os seus preceitos financeiros. Você já parou para pensar nisso? Chegou a hora, hein, galera? Então, ache a gente lá nas redes sociais, o Instagram, @edufim_vida. No Face, é só vocês digitarem Educação Financeira para a Vida. E também a gente tem um e-mail, né? edufimvida@gmail.com. Não esquece de mandar pra gente seu preceito, que a gente vai comentar no próximo episódio. Muito obrigado,
por vocês estarem conosco até esse momento. Agradecemos demais vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais. Estamos gostando bastante dessa interação e lembre-se sempre que educação financeira é educação para a vida.